Eles foram mexer logo com a jurisdição dos Estados Unidos sem a permissão dos Estados Unidos da América, gente. Isso é grave, gravíssimo. Tem pessoas ainda que não entenderam a gravidade do assunto, mas eu vou ler essa matéria aqui na íntegra para vocês entenderem a gravidade, tá? Eles foram mexer logo com os Estados Unidos. Eu não vou nem falar a respeito da perseguição política e a censura, né, implacavelmente que eles colocaram nos cidadãos brasileiros. Eu só vou falar das pessoas que têm residência nos Estados Unidos da América. Não só as pessoas, como também as empresas que estão lá nos Estados Unidos e têm filiais no Brasil. Eu só vou falar disso, só para vocês entenderem o tanto que a coisa é grave, gravíssima. O que eu vou ler para vocês agora é só a ponta do iceberg. Se funcionários públicos de um país estrangeiro invadirem a jurisdição dos Estados Unidos para perseguir ou punir pessoas sem autorização, várias consequências legais e diplomáticas podem ocorrer. Violação da soberania. Essa ação seria uma violação clara da soberania dos Estados Unidos, pois implica intromissão indevida nos assuntos internos do país. Ação legal. Os funcionários estrangeiros envolvidos poderiam ser presos e processados sob a lei dos Estados Unidos. Isso poderia incluir acusações criminais, como entrada ilegal no país, sequestro, assédio ou outras formas de perseguição, repercussões diplomáticas. Esse tipo de incidente poderia gerar uma crise diplomática entre os Estados Unidos e o país de origem dos funcionários. E os Estados Unidos poderiam responder com sanções diplomáticas, incluindo a expulsão de diplomatas, imposição de sanções econômicas ou outras medidas punitivas. Proteção aos residentes. Preste bem atenção. Proteção aos residentes. As pessoas residentes nos Estados Unidos, independente de sua cidadania, têm direito à proteção das leis e autoridades americanas. O governo dos Estados Unidos tomaria medidas para garantir a segurança dessas pessoas e investigar quaisquer ameaças contra elas. Colaboração internacional. Os Estados Unidos poderia buscar cooperação com organizações internacionais, como as Nações Unidas, para abordar a violação e buscar medidas coletivas contra o país que ordenou a invasão. Essas sanções, severamente desaprovadas e contrárias ao direito internacional, e os Estados Unidos provavelmente tomaria medidas firmes para proteger sua jurisdição e seus residentes. Tomaria medidas para proteger sua jurisdição e seus residentes. E quem são os residentes dos Estados Unidos? Paulo Figueiredo, o Alan do Terça Livre, Constantino e vários outros que tiveram que fugir para os Estados Unidos. Vou ler um trecho da carta para vocês entenderem que eles invadiram a jurisdição dos Estados Unidos. Isso aqui, a carta que o presidente dos Direitos Humanos enviou para o ministro Alexandre de Moraes, foi fazendo perguntas, mas ele já tem a resposta lá nos Estados Unidos. Mesmo se o ministro Alexandre de Moraes responder ou não responder, é tipo assim, deu a oportunidade para ele tentar se defender, tá? Mas ele já sabe o que aconteceu. Mas, bem, vou ler essa parte aqui dessa matéria para nós montar o quebra-cabeça. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, inclusive fazendo notificações e citações devidamente exigidas em caso de indivíduos residentes nos Estados Unidos. Você tem conhecimento de algum caso de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais que operam nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos? Solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sobre a lei brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou com bloqueios, banimento ou desconexão. Multas. Olha o tanto de multas que eles aplicaram no X aí. Não só no X, como no Facebook e várias outras plataformas, né? Mas, e não para por aí não. Olha essa aqui, ó. Atualmente há jornalistas
outros indivíduos cujo conteúdo esteja sujeito à censura prévia e restritiva por sua ordem? O senhor tem conhecimento de alguma ordem que tenha resultado no fechamento ou suspensão das operações de meios de comunicação no Brasil? Da mesma forma, tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenha impedido os jornalistas de exercerem as suas funções profissionais, tais como o congelamento dos seus ativos financeiros ou a imposição de registros às suas liberdades civis, incluindo ordem de detenção ou cancelamento dos seus passaportes. Não tem nem como eles falar que não, né? Porque um repórter lá da Jovem Pan, os Estados Unidos deu cidadania para ele e ainda deu um passaporte americano, porque o passaporte dele foi cancelado através das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então as provas estão lá nos Estados Unidos com abundância, tá? Abundância, olha só. Tá aqui a matéria, as autoridades que também receberam a carta vinda dos Estados Unidos com cobranças a Moraes. Pacheco, Lira, Carmen Lúcia, Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. Só estou falando das pessoas que têm residência nos Estados Unidos e as empresas que são dos Estados Unidos. Fora as pessoas que vivem no Brasil, foram perseguidas, punidas implacavelmente. Então esse projeto, meu irmão, até final do ano, muita coisa vai acontecer, viu? Nos Estados Unidos. O que aconteceu poucos meses atrás? Vocês sabem muito bem que o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, recebeu um telefonema de um agente do FBI tentando intimidar ele a respeito da situação que o Brasil vive. E agora o Congresso norte-americano está investigando esse funcionário do FBI para saber quem foi as pessoas por trás desse funcionário que mandou ele ligar para o Paulo Figueiredo, que tem residência lá nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo a gravidade? A gravidade. Eu estou falando só das pessoas que têm residência lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem outra lei também, que qualquer empresa dos Estados Unidos que cometerem crime em outros países, passando por cima da Constituição brasileira, poderão ser punidos severamente nos Estados Unidos e poderão pagar milhões ou até bilhões de dólares. O que está acontecendo no Brasil é que várias big techs, cumpriram ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Censurou várias contas, bloqueou várias contas, excluíram várias contas. A Constituição do Brasil veda isso. Está na causa pétrea. Não pode. O que pode é suspender um post ou entrar com ação na primeira e na segunda instância, mas banir definitivamente uma conta, isso aí não pode. Entendeu? Então é isso, gente. Eu estou falando só das pessoas que residem nos Estados Unidos e as empresas. É por isso que o Elon Musk, do X, disse: eu não vou cumprir ordens ilegais. A lei infringindo a lei enquadrando a lei no Brasil. Foi isso que Elon Musk disse para o ministro Alexandre de Moraes, depois que o ministro Alexandre de Moraes cobrou novas multas, sendo que ele não tinha dito isso no primeiro processo, quando ele enviou para o X para tomar as medidas, e o X tomou, e teve que pagar uma multa de 100 mil. Então, gente, é grave. Agora, o problema é que os Estados Unidos da América está criando um projeto específico. A coisa vai além do que a gente possa imaginar. Quer dizer, só essas violações aqui que eles cometeram já é crime grave, gravíssimo nos Estados Unidos. Mas só que a coisa é tão grave, que os Estados Unidos vai criar uma lei específica, duríssima, contra essas pessoas que fizeram isso. E as pessoas que possivelmente quiser fazer. Então, não tem tic-tac, não tem nada de corda arrebentou, agora o tranco vai ser forte, não tem nada disso. Nos Estados Unidos tem um começo, meio e fim. Tem um trâmite. Não adianta as pessoas ficarem desesperadas. Não adianta. O presidente dos direitos humanos deu uma oportunidade para eles tentarem se defender. Para o ministro Alexandre de Moraes, para o Pacheco, para o Lira, para a Carmen Lúcia e para o presidente do STF, Barroso. Mas eles fizeram de conta que não foram com eles.
Eles fizeram de conta que aquela carta que o Congresso norte-americano que enviou para eles, não era para eles. Não era para eles. Vocês estão entendendo? Não era para eles. Os jornalecos que estão envolvidos nessa censura drástica aí, também não quiseram divulgar isso. Imagine se isso fosse contra o presidente Bolsonaro. Se os Estados Unidos fossem criar uma lei para punir o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro aplicou censura no Brasil. O que esses jornalecos não iriam fazer? O escândalo que eles não iam fazer nacionalmente, para que isso pudesse, né, viralizar internacionalmente. Mas, como é da ala conservadora, eles ficaram quietinhos. Então, eles não responderam à carta que o presidente dos direitos humanos fez. A juíza Ludmila Grillo já disse, se eles responder, bem, se eles não responder, também bem, porque o projeto está em andamento lá. Eles vão aprovar. Então, não pensa que esse projeto não vai ser aprovado. Por que ele vai ser aprovado? É porque eles mexeram na jurisdição dos Estados Unidos. Eles puniram pessoas, tentou intimidar pessoas que têm residência fixa nos Estados Unidos. Eles mexeram com a empresa dos Estados Unidos. Então, é obrigação do Congresso norte-americano aprovar essa lei para defender a soberania dos Estados Unidos. Checkmate. Não tem mais volta. Isso é questão de tempo. Muita gente fala, eu só acredito ver. Então você vai ver, meu filho, com seus 2 olhinhos aí. Porque vai acontecer. Os Estados Unidos não é um país de banana, não. Não é um país de banana, não. Todo mundo que não respeita a Constituição dos Estados Unidos é punido severamente. O filho do Joe Biden pegou 25 anos de cadeia, só porque ele mentiu e fez outras coisinhas lá. 25 anos. O filho do presidente dos Estados Unidos, tá?